A sirene cortou o silêncio da noite no bairro nobre de Alphaville como uma lâmina. O carro preto freou brusco ao lado do meio-fio, e antes que alguém dissesse qualquer coisa, a voz do policial já vinha carregada de desprezo. Mãos no volante. Documento agora. A mulher no banco do motorista respirou fundo. Vestido simples, sandálias baixas, cabelo preso às pressas depois de um dia exaustivo no fórum. Nada nela gritava poder. Nada nela parecia suficiente para ser respeitada. O policial rodeou o carro devagar, analisando cada detalhe como quem já decidiu o final da história. Olhou para a bolsa no banco do passageiro, para o celular no painel, para o rosto dela. O tom mudou. Onde a senhora conseguiu esse carro? Está sozinha. Saiu de onde? A acusação veio sem aviso. Houve um roubo a poucas quadras. O perfil bate. A palavra perfil ficou suspensa no ar. Pesada, suja. Ela tentou falar. Foi cortada. Tentou explicar. Foi ignorada. A ordem veio seca. Desça do veículo. Agora. Os vizinhos começaram a espiar pelas janelas. Um segurança do condomínio fingiu não ver. O policial já chamava apoio pelo rádio enquanto colocava as algemas, apertadas demais, sem cuidado, sem dúvida. Para ele, era só mais uma mulher negra fora do lugar que ele achava correto. Ela manteve a postura. Não pediu desculpa, não implorou. Apenas disse, com a voz firme e controlada, que precisava pegar sua identificação. O riso dele foi curto e arrogante. Identificação depois. Primeiro a delegacia. A carreira dele parecia segura. O poder estava todo ali, do lado dele. Até o momento em que ele abriu a bolsa para fazer o inventário. O silêncio foi imediato. O rosto dele perdeu a cor. A respiração falhou. Entre os documentos, um brasão oficial. Nome completo. Cargo. Juíza de Direito do Tribunal de Justiça. A mulher algemada não mudou a expressão. Olhou direto nos olhos dele e esperou. Naquele exato minuto, não foi apenas um erro que veio à tona. Foi um sistema inteiro exposto. E a queda que começava ali seria rápida, pública e irreversível. O camburão chegou rápido, como se estivesse à espera da próxima humilhação para cumprir turno. A juíza Clara Andrade continuava em pé, braços para trás, as algemas marcando a pele fina dos pulsos, sem dizer uma palavra. O policial, identificado apenas como Soldado Martins, estava visivelmente desconcertado desde o momento em que viu o brasão do tribunal no fundo da bolsa dela. Ainda assim, não teve coragem, ou decência, de desfazer ali mesmo a injustiça. Manteve a pose, mantendo-a detida, tentando ganhar tempo enquanto pensava no que fazer. Clara sabia o que estava acontecendo. Sabia que ele estava procurando uma maneira de sair daquilo com o menor dano possível. Sabia também que, para muitos como ele, o maior erro dela não era estar ali, parada na rua com um carro que ele considerava acima do esperado. O maior erro dela era ser quem era. Negra, bem-sucedida, com autoridade, e não abaixar a cabeça. O segundo policial, um sargento mais velho, desceu da viatura com calma. Trazia no rosto um cansaço que Clara conhecia bem, o da omissão repetida. Ele olhou para Clara, depois para Martins, e entendeu rápido que algo estava errado. "O que temos aqui?" perguntou, não com curiosidade, mas com prudência. Martins pigarreou. "Suspeita de envolvimento num furto. Bate com a descrição do veículo e..." A atitude era suspeita. Clara não desviou o olhar. Ela poderia ter gritado, poderia ter se exaltado, mas sabia que qualquer alteração seria usada contra ela. No lugar disso, falou: "Meu nome é Clara Andrade. Sou juíza titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Osasco. O que aconteceu aqui foi um abuso. Arbitrário, racista e ilegal. O brasão na minha bolsa não é de brinquedo. E se vocês não retirarem estas algemas agora, quem vai responder não serei eu." O sargento congelou. Olhou de novo para Martins. O soldado suava. Baixou os olhos, mas não se moveu. "Martins", disse o sargento com a voz mais baixa, mais dura. "Retire as algemas agora. E com cuidado." A rua já tinha mais olhos do que ele gostaria. Vizinhos filmando com celulares,
moradores cochichando nos portões. Martins hesitou, mas obedeceu. As mãos dele tremiam. O clique metálico ecoou no peito de Clara como uma confirmação de tudo o que ela já sabia. Ele só recuava quando era forçado. Clara esfregou os pulsos discretamente. Ainda doíam. Olhou para o sargento. Quero o nome completo de vocês dois. E o número da ocorrência. Também quero saber em qual delegacia vão registrar esse absurdo, porque eu estarei lá. E vou registrar tudo. Martins abriu a boca para se justificar, mas ela levantou a mão. Não quero ouvir. Não tenho que dizer que apague o que você escolheu fazer. Você não me tratou como suspeita. Você me tratou como inimiga. E você me algemou sem nem pedir meus documentos. Ela se virou para o sargento, que já tirava um bloco de papel do bolso. Nome completo do senhor? Sargento Ricardo Pires. Vou anotar tudo aqui, doutora. Não me chame de doutora. Me chame de vítima. Porque foi isso que aconteceu aqui. Ela pegou o celular e começou a gravar. Não gritou. Apenas registrou com calma. Hoje, 7 de janeiro, às 19h43, fui detida de forma ilegal e arbitrária pelo soldado Martins, sem qualquer justificativa plausível. Fui algemada, humilhada e revistada na rua onde moro. Meu nome é Clara Andrade, sou juíza de direito. E isso que aconteceu não foi um erro. Foi racismo institucional. E não vai passar impune. Ela desligou e enviou o vídeo para 3 contatos. Um colega desembargador, a presidente da Associação de Magistradas Negras do Brasil e sua irmã, jornalista. Martins recuou, com o rosto em brasas. Quis falar, mas não teve coragem. O sargento, em silêncio, fez anotações. Ele parecia mais preocupado com as consequências do que com a justiça. Vamos acompanhar até a delegacia para formalizar, doutora. Tentou se redimir. Eu vou sozinha. E vou direto para a corregedoria. O que vocês têm a fazer agora é preservar a cena. E calar a boca. Ela entrou no carro e ligou o motor. Ainda havia tremor nos dedos, mas sua voz não vacilou em momento algum. Respirou fundo e seguiu. Cada cruzamento parecia uma reafirmação de que aquilo não podia mais ser aceito. Não por ela, não por ninguém. Na corregedoria foi recebida com silêncio. Bastou seu crachá ser passado no balcão para o clima mudar. Uma juíza ali, sozinha, com expressão firme e olhos vermelhos de raiva contida. Clara relatou tudo, com precisão cirúrgica. Do momento em que foi parada, as palavras que ouviu, as algemas, ao olhar do policial. Você quer abrir um processo disciplinar? Perguntou o corregedor, um senhor grisalho de óculos pesados e fala arrastada. Não, eu quero abrir 2. Um contra ele, outro contra o sistema que o protege. Ele a encarou por um segundo. Percebeu que ela não estava blefando. Pegou o gravador. Pode começar. Clara falou por 42 minutos sem parar. Detalhou tudo. Mostrou os vídeos, as fotos dos pulsos marcados. Leu, palavra por palavra, o relato que escreveu logo após o ocorrido. Ao terminar, ela se levantou, recolheu os documentos e disse: Vocês sempre dizem que é falta de provas. Pois bem, agora vocês têm. Na manhã seguinte, os prints do vídeo dela já circulavam em grupos de WhatsApp entre juízes e advogados. À tarde, uma nota oficial foi publicada pela Associação dos Magistrados Negros, exigindo providências imediatas e anunciando que acompanharia o caso pessoalmente. Martins foi afastado preventivamente no fim do dia, mas Clara sabia que isso era só o começo. O afastamento não era justiça, era contenção de danos. Por isso fez o que raramente fazia. Ligou para um repórter. Era um jornalista sério, que cobria o judiciário havia anos. Clara sabia que ele não distorceria nada. Quero que conte a história, mas com um detalhe importante, disse ela. Não diga que sou juíza no título. Diga que fui algemada por ser uma mulher negra num bairro de classe alta. Por que foi isso que aconteceu? E quando eles descobrirem quem você é, vai ser ainda melhor. Eles vão ter que explicar por que isso continua acontecendo com mulheres como eu. E o que fariam se fosse alguém sem título algum. O jornalista concordou. A matéria saiu 2 dias depois com a manchete:
Mulher negra é algemada em Alphaville ao ser confundida com suspeita. Era uma juíza. O país parou. Os programas da manhã repercutiram. Os âncoras da noite debateram. E o soldado Martins virou símbolo de um erro que o Brasil insiste em repetir. Mas Clara não se deixou levar pelo alvoroço. O foco dela não era a exposição. Era o resultado. E ela sabia exatamente o que fazer para que aquilo não fosse só mais uma comoção de 48 horas. Na semana seguinte, protocolou uma ação por danos morais contra o Estado. Pediu, além de indenização, a implementação de um programa de reeducação antirracista obrigatório para todos os agentes da Polícia Militar do Estado. Não como sugestão, como obrigação judicial. O processo ganhou força. A pressão aumentou. E Martins, pela primeira vez, teve que prestar contas a um sistema que sempre o protegeu. Só que agora não havia mais escudo. Ele não estava diante de uma mulher qualquer. Estava diante da mulher que ele tentou silenciar e que decidiu que, desta vez, o silêncio seria dele. A rotina do Fórum de Osasco havia mudado. Colegas que sempre a cumprimentaram com naturalidade agora hesitavam. Olhares atravessados, sussurros nos corredores, comentários disfarçados de preocupação. "Você foi corajosa demais", disse um promotor que ela conhecia desde o concurso. "Isso pode fechar portas." Clara Andrade não se abalou. Fez questão de manter o tom firme nas audiências, o olhar direto, a toga vestida com a mesma precisão de sempre. Mas por dentro sabia. Havia uma rachadura aberta. E não era dentro dela, era no sistema. Na manhã seguinte à publicação da matéria, a Corregedoria recebeu mais de 200 e-mails com denúncias de abordagens abusivas feitas pelo mesmo policial. Mulheres negras, em sua maioria. Clara leu cada uma. Anotou detalhes, datas, locais. Algumas relataram revistas sem justificativa, xingamentos, humilhações. Uma delas escreveu: "Ele disse que meu carro não batia com a minha cara e me fez tirar tudo da bolsa na frente do meu filho de 5 anos. Clara não chorou, mas sua mão trincou em volta da caneca de café. Essas mulheres não tinham crachá, não tinham imprensa, não tinham um sobrenome em placas de portas. Tinham só a memória da violência e o medo de denunciar. Ela sabia que não podia deixar isso morrer. Na semana seguinte, convocou uma reunião com a presidência do tribunal. Foi recebida com cortesia excessiva, aquela típica de quando a instituição tenta proteger sua imagem, não as pessoas. Ouviu promessas vagas, palavras cuidadosas. Quando acabou a fala do presidente, ela respondeu: "Eu não preciso de promessas, preciso de medidas, e quero isso documentado, cada passo, cada audiência, cada medida disciplinar contra esse policial. Quero acesso completo ao processo. E se não for aberto, eu mesma aciono o CNJ." O clima pesou. Mas ninguém teve coragem de recuar. Clara já não era só juíza. Era símbolo de algo que eles não conseguiam mais esconder. Enquanto isso, na delegacia onde Martins estava lotado, o clima era de pânico. A Corregedoria começou a vasculhar seus últimos 4 anos de atuação. O que encontrou foi mais do que abuso. Era padrão. Um histórico de abordagens em bairros específicos, contra perfis bem definidos. Negros, pobres, principalmente mulheres. Em todas as ocorrências, uma justificativa genérica. Atitude suspeita. Martins foi chamado para depor. Tentou se defender. Alegou que estava cumprindo seu dever, que não sabia quem era Clara, que o contexto o levou ao erro. Clara foi chamada como testemunha. Compareceu pessoalmente. Sentou-se diante da comissão e relatou cada segundo com precisão de sentença. E quando perguntaram se acreditava que foi abordada apenas por causa de seu carro, ela respondeu: "Não fui abordada, fui atacada, por existir fora do lugar onde ele achava que eu deveria estar. Isso não é erro, é escolha." O vídeo do depoimento vazou. Em poucas horas, a frase se tornou manchete. Não foi erro, foi escolha. O Brasil inteiro discutia. Uns a apoiavam com força, outros diziam que ela exagerou.
Mas a polarização só deixava mais evidente o que sempre esteve à espreita. O racismo não era um acidente, era estrutura. Na mesma semana, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era do Ministério Público. Estamos com um inquérito em andamento contra o Martins por falsidade ideológica em um outro caso. Usou argumentos falsos para justificar uma detenção. Vocês sabiam disso antes? O silêncio do outro lado foi tudo o que ela precisava ouvir. A pressão aumentava. O governador do estado, questionado ao vivo por um jornalista, disse que confiava na corporação, mas toda denúncia deve ser apurada. Uma frase tão plástica que poderia ser usada em qualquer escândalo. Clara sabia que precisaria de mais. Decidiu então procurar as mulheres que denunciaram Martins por mensagem. Criou um grupo com todas elas, um por um. Algumas demoraram a responder. Outras preferiram o anonimato. Mas pouco a pouco, as histórias começaram a se entrelaçar. As datas batiam. Os locais batiam. A covardia também. Um dia, uma delas escreveu: "O jeito que ele olhava. Como se a gente tivesse que pedir desculpa por existir." Clara sentiu o estômago revirar. Era isso. Não era apenas sobre ela. Era sobre todas que haviam sido tratadas como nada, como algo fora do lugar, como incômodo. Na terceira semana após o ocorrido, ela organizou uma audiência pública. Usou sua posição para convocar representantes da PM, da Secretaria de Justiça, da Defensoria e do Ministério Público. O evento aconteceu num auditório da Faculdade de Direito, onde ela havia estudado. Mais de 300 pessoas compareceram. As mulheres do grupo estavam lá, algumas com os filhos no colo, outras com lágrimas nos olhos antes mesmo da primeira fala. Clara subiu ao palco. Não vestia toga, nem roupa de autoridade. Vestia jeans, camiseta e o cabelo solto. Falou de forma direta, como sempre, mas sem filtros jurídicos. Eu fui algemada, eu fui humilhada. Mas a diferença entre mim e centenas de outras mulheres negras nesse país é que eu tinha um cargo que me deu visibilidade. Muitas de vocês não têm isso. E é por vocês que estamos aqui. Olhou para a plateia. Pegou um envelope. Aqui dentro estão os nomes de 10 mulheres que relataram abuso por parte do mesmo policial. Nenhuma delas teve denúncia acolhida antes. Pôs o envelope sobre a mesa. Isso termina hoje, porque o silêncio não protege ninguém. Ele só garante que o próximo vai ser você. Os aplausos foram espontâneos, fortes, rasgados. Clara continuou. E se a justiça não souber ouvir essas vozes, ela não é justiça. É só manutenção de privilégio. O evento terminou com todas as mulheres de pé, lado a lado, sob o palco. Nenhuma delas pediu nada. Estavam ali para dizer: existimos. E não vamos mais aceitar ser tratadas como suspeitas por sermos quem somos. Nos dias seguintes, o Tribunal de Justiça anunciou a abertura de um programa de escuta e acolhimento para vítimas de abuso policial. A Corregedoria da PM lançou uma nota informando a suspensão definitiva do soldado Martins, além da abertura de sindicância para revisar todos os boletins assinados por ele desde o início da carreira. Mas para Clara, ainda era pouco. Foi então que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Pediu afastamento temporário das funções. No documento que protocolou, escreveu: "Preciso estar onde minha presença pode servir mais do que apenas sentenciar. Preciso estar onde posso construir o que a toga sozinha não alcança. Transformação." Nos bastidores, alguns chamaram de loucura, outros de marketing, mas ela não se importou. Usou o tempo fora do cargo para visitar comunidades, dialogar com jovens, construir parcerias com ONGs de direitos humanos. Era outra forma de justiça, e talvez a mais necessária. O que começou com uma abordagem violenta, agora se transformava em algo muito maior. Uma frente coletiva por dignidade. E Clara não estava mais sozinha. Nem aquelas mulheres. A queda do policial Martins foi só o início. A estrutura que o sustentava começava enfim a trincar. E as vozes que ele tentou calar agora ecoavam em todo canto, fortes, claras, irreversíveis.
O recesso que Clara pediu ao tribunal não foi um descanso. Era um reposicionamento. Cada dia fora da vara criminal era preenchido com reuniões, entrevistas, encontros com lideranças comunitárias e visitas a escolas públicas. Ela fez questão de não romantizar nada. Não era heroísmo, era urgência, era sobrevivência e, acima de tudo, era reparação. Certa manhã, ao chegar em uma escola estadual na zona norte de São Paulo, foi recebida por uma professora emocionada, com os olhos marejados e a voz embargada. Quando eu soube que a senhora vinha aqui, me deu vontade de chorar, doutora Clara. A gente não tem ideia do quanto isso significa para nós. Clara sorriu com gentileza, mas respondeu com a firmeza que carregava desde aquela noite. Não me chame de doutora. Hoje eu estou aqui como mulher, como cidadã, como alguém que poderia ser aluna daqui se tivesse nascido 2 quarteirões para dentro. A sala de aula estava lotada. Alunos sentados em cadeiras quebradas, alguns encostados nas janelas, todos atentos. Ela não usou slides, não trouxe livro. Começou contando o que aconteceu com ela, sem floreio, sem exagero. Falou das algemas, da frieza do policial, da reação das pessoas, e então parou. Quantos aqui já foram parados pela polícia só por estarem andando na rua? Mais da metade levantou a mão. Clara assentiu devagar. E vocês têm título? Cargo? Não, mas tem nome, tem história, tem direito. O silêncio era espesso. O olhar dos jovens carregava um misto de raiva e resignação. Ela sabia que muitos deles já tinham aceitado, mesmo sem querer, que seriam vistos como suspeitos pelo resto da vida. Mas ali, naquele instante, ela queria provocar uma rachadura nessa certeza. Eu não estou dizendo que meu cargo me salvou. Eu estou dizendo que ele impediu que o pior acontecesse. Isso não é justiça, é exceção, e a exceção não pode ser regra. Ao final da conversa, uma aluna se aproximou. Morena, cabelos trançados, olhar atento. Se eu quiser ser juíza igual a senhora acha que eu consigo? Clara segurou o olhar da menina por alguns segundos antes de responder. Não vai ser fácil. Vão duvidar de você desde o primeiro dia. Mas se você quiser, eu vou estar do seu lado. Ali nasceu um projeto, uma ideia que ela já cultivava, mas que agora ganhava forma concreta. Criar uma rede de incentivo e preparação para jovens negros e periféricos interessados em carreiras jurídicas. Um espaço de formação, escuta, acolhimento e resistência. Nome: Justiça de Cor. Em poucas semanas, ela reuniu um grupo de colegas, advogados, defensores, promotores, juízes, todos negros, todos atravessados por histórias parecidas com a dela. O projeto cresceu rápido. Era como se já estivesse esperando para nascer. Enquanto isso, o processo contra o soldado Martim seguia. A corregedoria já havia acumulado provas e a pressão da opinião pública impedia qualquer tentativa de arquivamento. Ele foi oficialmente exonerado 2 meses após o caso. Mas a corporação agiu em silêncio, sem alarde, sem comunicado oficial. Clara soube da decisão por um jornalista investigativo. Eles querem esconder, Clara, para não parecer que cederam à pressão. Mas eles cederam, e isso precisa ser dito. Ela publicou em suas redes uma carta aberta. Não em tom de vingança, mas de denúncia. Detalhou o processo, a decisão, e lembrou cada mulher que havia denunciado antes dela e foi ignorada. Martins caiu, mas o problema que o criou ainda está de pé. E é esse que vamos continuar enfrentando. A publicação viralizou. Foi compartilhada por artistas, ativistas, juristas, mas também atraiu ódio. Começaram a surgir ameaças, comentários anônimos, insinuações de que ela estaria querendo aparecer, queimar a polícia, politizar a justiça. Um deles escreveu: "Quem mandou sair do lugar dela?" Clara imprimiu a frase e a colou na porta de sua geladeira. Enquanto isso, o Justiça de Cor tomava corpo. Aulas semanais, mentorias, palestras. A cada encontro, mais jovens se inscreviam. Vinham de bairros distantes, pegavam 2, 3 ônibus, sentavam na primeira fila com olhos famintos por pertencimento. Numa dessas aulas, um jovem levantou a mão.
Doutora Clara, se a senhora tivesse reagido diferente naquela noite, se tivesse se exaltado, a senhora acha que estaria viva? Ela respirou fundo. Eu não sei. E esse é o problema. Eu tinha tudo para ser respeitada, mas bastava um gesto errado, uma palavra mais alta. E talvez eu não estivesse aqui. Isso tem que acabar. E começa com vocês entendendo que tem valor, mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. O peso da frase pairou na sala. A repercussão do projeto chegou à imprensa. Clara foi convidada para programas de TV, debates, fóruns. Recusou a maioria. Não queria transformar sua dor em espetáculo. Mas aceitou ir a um seminário nacional sobre segurança pública, onde enfrentou de frente representantes da alta cúpula da PM. O que aconteceu comigo não é caso isolado, é só um caso visível. A maioria morre antes de ter chance de contar. Um coronel, visivelmente incomodado, retrucou. A senhora generaliza. A corporação tem bons profissionais. Eu não estou falando de profissionais. Estou falando de estrutura. Estrutura que ensina a desconfiar de corpos pretos e a se proteger quando erra com eles. O debate repercutiu por dias. Clara, sem querer, tornara-se uma referência. Mas não se deixava consumir por isso. Sabia que era temporário e que a luta era longa. Numa tarde de abril, ela recebeu uma ligação da presidência do tribunal. Seu afastamento voluntário estava perto do fim. Queriam saber se ela pretendia retornar. Pensou por um segundo, mas não hesitou. Sim, eu volto, mas com outra postura. E com mais olhos sobre mim. E sobre vocês. No dia do retorno, o fórum estava mais cheio que o habitual. Não por ela, mas pelo que ela representava agora. Ao entrar na sala de audiências, não vestia apenas a toga. Vestia história, marca e voz. A primeira audiência do dia era um caso de abordagem policial violenta. Um jovem negro, 19 anos, acusado de resistência e desacato. Clara leu o processo com atenção. Observou o rapaz. Olhou os policiais. Ao final, indeferiu o pedido de prisão. Determinou a abertura de investigação contra os agentes envolvidos. E, olhando nos olhos do jovem, disse: Hoje você teve a sorte de ser ouvido. Mas isso não é sorte. É direito. Nunca se esqueça disso. Ao sair da sala, uma funcionária antiga a parou no corredor. A senhora mudou. Clara sorriu. Eu só tirei o que me calava. Agora falo por mim. E por quem nunca teve espaço. A funcionária concordou com um aceno leve. E Clara seguiu. Mais firme. Mais inteira. E mais decidida do que nunca a seguir construindo, com cada gesto, uma justiça que não fosse privilégio, mas reparação, e que começasse onde ela sempre deveria ter sido reconhecida, como mulher, como negra, como juíza, como humana. O dia começava lento em Osasco. A movimentação no fórum era comum para uma quarta-feira. Clara andava pelo corredor com passos seguros, mas olhos atentos. Desde o retorno, nada foi como antes. Seu nome circulava em cada canto, ora como referência, ora como incômodo. Mas ela havia aprendido a não se esconder dos olhares. Pelo contrário, passava por eles de frente, como quem sabe que a exposição, por mais cruel, também pode ser escudo. Na sala de audiências, recebeu um processo que a fez prender o ar. Um jovem de 17 anos, preto, acusado de tentativa de furto. Pegaram ele com uma sacola vazia, correndo de uma confusão no centro. Nenhuma câmera, nenhum flagrante, nenhum objeto furtado. Só a palavra dos seguranças. Só a aparência dele. Só o medo de quem prefere prender do que perguntar. Clara chamou a defensora pública. Pediu que o jovem fosse ouvido. Ele entrou cabisbaixo, mãos trêmulas. Quando a juíza o chamou pelo nome, ele se assustou. Pode me olhar, João. Aqui você vai ser ouvido. Ele ergueu os olhos devagar. Pela primeira vez naquele dia, alguém o chamou de forma humana. Eu só corri porque vi os seguranças vindo. Não fiz nada, senhora. Eu juro. Eu só fiquei com medo. Clara sabia. Não porque tinha provas naquele instante, mas porque reconhecia o tom, o tremor, a urgência de quem já nasce culpado para o mundo. A audiência durou 25 minutos.
Ao final, ela extinguiu o processo e recomendou atendimento psicológico e inclusão do jovem em um projeto educativo. Não como punição, como cuidado. Você vai sair daqui limpo, João. Mas sua vida não pode depender da sorte de cair numa sala como essa. Eu quero te ver daqui a alguns anos, entrando nesse fórum como profissional. Porque você pode. E vai. Ele chorou. Ela também. Em silêncio. Naquela mesma semana, o tribunal aprovou a criação de um núcleo de combate ao racismo institucional, com foco em abordagens policiais. Um desdobramento direto da pressão que Clara vinha exercendo desde o início, mas ela sabia que medidas formais não mudam estruturas por si só. Era preciso insistir, cobrar, denunciar e continuar. No sábado, ela foi convidada para um encontro em Paraisópolis. Jovens, mães, lideranças locais. Era mais um evento do Justiça de Cor, agora em parceria com uma universidade particular que cedeu estrutura e bolsas integrais para alunos do projeto. A roda foi montada no pátio da escola comunitária. Os muros tinham desenhos coloridos e frases de empoderamento. Clara sentou no meio do círculo. Quando lhe deram o microfone, ela não falou da sua carreira. Falou da menina que ela foi. Eu cresci ouvindo que tinha que me comportar o tempo todo. Que minha forma de andar, de me vestir, de falar, podia ser usada contra mim. Que ser negra e querer estudar direito era pedir demais. Eu ouvi isso mais vezes do que consigo contar, e não deixei que virasse verdade. Uma senhora levantou a mão. Era Dona Marlene, 68 anos, ativista da região. Filha, a gente viu tanta injustiça nesse lugar que já parou de contar. O que você viveu foi pesado. Mas o que você fez depois? Isso foi bonito. Você não se escondeu. Clara sorriu com os olhos marejados. Eu não me escondi porque eu podia não estar aqui para contar. E essa é a parte que mais me dói. Que tudo poderia ter sido diferente por causa da cor da minha pele. Porque um homem decidiu que eu não cabia onde estava. Pausa. Mas eu cabia. E vocês também cabem. Em qualquer lugar. O encontro terminou com abraços, promessas de parceria, pedidos de orientação. Clara ficou até o fim, ouvindo histórias, respondendo dúvidas, acolhendo dores. Já não era só a juíza. Era ponte. Era voz. Era corpo que não se esconde mais. Na segunda-feira seguinte, o caso Martins foi oficialmente encerrado. A exoneração foi publicada em Diário Oficial, sem alarde, como era esperado. Mas Clara não deixou passar. Publicou um texto curto, direto, exonerado. Não como punição exemplar, mas como contenção de dano. Não foi justiça, foi limite. A luta continua. Dias depois, um jornalista perguntou a ela numa entrevista: "Você se sente vingada?" Ela respondeu sem hesitar: "Isso nunca foi sobre vingança. Foi sobre responsabilização. Vingança é pessoal. Justiça é coletiva. E justiça é o que a gente exige quando o sistema falha com todos, não só com a gente." A resposta correu o país. Veio acompanhada de apoio, mas também de crítica. Clara não se abalou. Já não precisava provar nada. Ela seguia sendo o que sempre foi: justa. Mesmo quando a justiça não era feita para ela. No mês de junho, o Justiça de Cor recebeu o reconhecimento de um Instituto Internacional de Direitos Humanos. A iniciativa foi citada como modelo de enfrentamento ao racismo estrutural dentro do sistema judiciário. A notícia a alcançou durante uma tarde simples, enquanto revisava um processo de violência doméstica. Não comemorou com festa. Apenas sorriu e voltou ao trabalho. No fim daquele dia, sentada na escada de sua casa, Clara observava o céu já escuro. O celular tocou. Era João, o garoto da audiência. "Doutora, desculpa ligar, mas queria agradecer. Comecei a estudar. Entrei num cursinho e tô pensando em fazer direito. Acho que quero ser defensor." Clara fechou os olhos por um segundo. Depois disse: "Você já começou a ser." Desligou e ficou ali, em silêncio, sem plateia, sem manchete. Só ela, a noite e a certeza de que, naquele dia, ela tinha ajudado a empurrar o mundo 1 centímetro para frente.
Se essa história te tocou de alguma forma, se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que já foi silenciado pela cor da pele ou pelo lugar onde nasceu, inscreva-se no canal. Compartilhe, não por mim, mas porque cada vez que essa história é contada, mais vozes se levantam. E é só assim que a justiça verdadeira começa, quando não é mais preciso ser exceção para ser respeitado.